O filme começa com Barry super atrasado indo pedir um sanduíche. Nisso, o Alfred liga pra ele e diz que tiveram um problema com um assalto a um hospital em Gotham. E pra deixar claro, o Flash foi a última opção pra ele ligar, porque o resto da Liga da Justiça estava resolvendo outras coisas. Após reclamar um pouquinho, o Flash começa sua correria de mil em câmera lenta. E chegando em Gotham é tipo um caos pra todo lado, com o chão já desabando e o hospital ali prestes a cair. E enquanto isso, o Batman estava em uma perseguição com o filho do Falcone. De volta ao velocista, o prédio começa a desabar e alguns bebês que estavam dentro dele acabam caindo. Bebês esses que foram feitos pelo melhor do CGI moderno. Sério, era muito real esses bebês. No fim, dá tudo certo e o Flash consegue salvar todos. Já na parte do Batman, os vilões já estão tipo piu, 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 enquanto o Batman tá nha, nha, nha. E após os bandidos conseguirem acertar um caminhão, eles obrigam o morcego a pular da moto e começar um surf pela cidade. E quando o Batman consegue entrar naquele veículo, ele começa fazendo assim com que o motor apule dele e o carro caia da ponte. Mas o Batman consegue usar seu gancho. O problema é que esse gancho não vai aguentar, e quando tudo parecia perdido, a Mulher Maravilha aparece para ajudar. O mundo foi salvo, mas para ele continuar salvo, tu precisa se inscrever aqui no canal e deixar o like nesse vídeo. Barry volta para pegar seu sanduíche e vai trabalhar. Em uma pequena pausa, ele vê que seu chefe fechou um dos casos que ele estava trabalhando. Mas antes de ficar full pistola, ele reencontra Iris West, uma antiga colega da faculdade. Atualmente ela está trabalhando no jornal e vai fazer a audiência do pai do Barry que vai ocorrer no dia seguinte. Mas logo aquela conversa acaba quando ela começa a fazer perguntas demais sobre seu pai ter matado sua mãe. E ali Barry percebe que ela tá mais como jornalista e não como uma antiga amiga. Durante a noite, Barry vê umas gravações que Bruce enviou para ele. Basicamente são umas gravações remasterizadas da época que o pai dele foi no mercado no mesmo horário que sua mãe morreu. O problema dessas gravações é que em momento algum ele olha pra cima, ou seja, não tem como identificar que é ele. Sabendo que não tem muito mais o que fazer, Flash começa a correr. Só que ele corre tão rápido que vai parar na cronosfera dentro da força de aceleração, onde ele vê diversas antigas memórias feitas de massinha de modelar. E ao enfiar a cabeça dentro de uma delas, ele percebe que consegue voltar no tempo. Corta a cena e Barry vai contar sobre sua descoberta para Bruce. Ele comenta que pode voltar no tempo, salvar seus pais e ainda salvar os pais do Batman. Mas o Bruce é mais sensato e sábio também, porque ele pede para ele não fazer isso, porque nossas cicatrizes mostram quem nós somos de verdade. E também pede para o garoto viver apenas o presente. Após ele ir embora, Iris aparece para conversar. Ela se desculpa por hoje mais cedo e também pergunta se ele trabalha na perícia criminal para tentar consertar aquilo. Tipo, porque o pai dele acabou indo pra prisão injustamente. E aí que dá um clique no Barry, porque ele se lembra que no passado seu pai foi comprar molho de tomate que estava faltando. E nessa hora algum bandido que estava ali pela rua pode ter visto o pai dele sair e pensado que não tinha ninguém na casa. E aí ocorreu o pior. Ou seja, se ele conseguir voltar e avisar a mãe dele de comprar o molho de tomate, tudo aquilo pode ser evitado. Decidido, nosso herói volta no tempo, colocando o molho de tomate no carrinho de sua mãe. No entanto, um velocista misterioso aparece antes dele conseguir retornar e o joga em algum lugar do passado. Aí ele já fica super confuso ali e acaba entrando na sua antiga casa, onde fica super feliz ao ver que sua mãe está bem. O problema mesmo é quando ele tá ali, comendo de boa na dele, e o pai dele pergunta como anda a faculdade. E tipo, pra piorar, ele olha pra janela e vê uma versão dele mais jovem vindo pra casa. Num pensamento rápido, ele para seu eu de 18 anos e o leva pra seu quarto, onde conta ser um super-herói do futuro e com poderes. Aí conversa vai e vem, onde descobrimos que sua versão mais jovem é chata pra caramba, e quando o Barry do futuro olha pra rua, ele vê que aquele é o exato dia onde ele ganharia seus poderes. Sendo assim, a dupla vai até o laboratório forjar o acidente. No entanto, essa versão jovem dele não está muito confortável em receber um raio nele, fazendo assim com que a versão mais velha tenha que segurar ele na cadeira e ambos serem eletrocutados. Aí o alarme já começa a tocar, os guardinhas já começam uma correria procurando o que aconteceu, e o pior de tudo é que ao ser acertado por um raio novamente, o Barry do futuro acaba perdendo seus poderes. Troca a cena e a dupla volta para casa do B2, onde ele descobre que agora tem poderes. E se antes já era uma pequena incomodação, agora a falta de responsabilidade dele causa apenas um apagão e destruição pela cidade.
Como o risco de deixar esse Barry usar seus poderes como ele quiser é grande, o BU empresta seu traje de Flash e diz que vai treiná-lo para fazer com que o B2 crie a cronosfera e o mande de volta para o futuro. Nisso que estavam os dois conversando, o povo começa a ficar meio biruta com umas notícias no jornal. Basicamente, uma nave alienígena está chegando ao planeta Terra, nave essa de General Zod que está atrás de Superman. Fatos esses que já ocorreram no passado, e por Barry naquela época ser muito inexperiente, ele até tentou ajudar, mas a única coisa que conseguiu foi salvar um garotinho. Então eles voltam para casa e o Barry vai procurar pela Liga da Justiça para tentar ajudá-lo a derrotar Zod. Só que ele descobre que naquela Terra o Cyborg é ainda apenas um jogador de futebol americano, não há nenhuma notícia sobre a Mulher Maravilha e o Aquaman nunca nasceu. Ou seja, a merda tá feita, porque naquele mundo não possui meta-humanos. Porém, nem tudo está perdido, porque os jovens que estavam ali no quarto dizem que já ouviram falar do Batman. Então é aí que a dupla vai até a mansão Wayne procurar Bruce. Mas tipo, tu olha assim, ela tá toda abandonada. Ou quase, porque do nada um maluco aparece atacando os heróis. Aí esse maluco meio que já começa aqui a jogar uns bagulho neles e o B1 já... E o B2 já... E tudo acaba com um pouso que deu errado. Momentos mais tarde, Barry conta tudo para aquele Bruce Wayne que tá diferente. E como um sábio, ele diz que o tempo não é linear. Ou seja, esses filmes que falam de viagem no tempo mentem sobre criar bifurcações nele. Porque na realidade, o que acontece é que ao voltar ao passado, tu cria uma nova linha do tempo, onde há um novo passado e um novo futuro. Indo por essa lógica, o Barry criou outra realidade no multiverso, na qual existem alguns pontos que ocorrem exatamente igual, como por exemplo essa invasão de Zod, e outros que são diferentes, como por exemplo a versão de Bruce Wayne desta Terra ser a do Batman de 89. Depois dessa longa conversa, o Barry convida o Batman a se juntar ao grupo, mas ele recusa. Então, não vendo outra opção, os jovens dinâmicos invadem a Batcaverna, e o B1 começa a procurar por Clark Kent. O problema é que existem muitos arquivos sobre Clark Kent, então ele conversa novamente com Bruce pelo rádio, falando que na terra dele também existe um Alfred e que sente muito pelos seus pais, e que também ele está fazendo tudo isso para salvar os pais dele. Após uma soneca de 1000, Bruce deixa um papel com os dados de uma nave que caiu na Terra, e um ser que foi capturado por militares na Rússia há muitos anos atrás, lugar esse que deve estar o Superman hoje em dia. Aí o B1 já chama o B2 e decidem que vão resgatá-lo, porém agora com uma ajudinha extra. Chegando ao local, os dois Barry vão até o laboratório, onde por uma atrapalhada o B2 chama a atenção para ele. Aí já começa também um alarme a tocar, os militares aparecerem, mas ao olharem para cima, veem que ferrou, porque o Batman já chega surrando geral. Depois de acabarem com aqueles malucos, os três entram em uma prisão que possivelmente seja o local onde Clark está. Porém, ao entrarem nela, percebem que é uma garota. E mesmo não sendo quem eles estavam procurando, o B1 pega a garota e eles vazam dali. Inclusive, no caminho, o Flash acaba levando um tiro na perna. Porém, dá tudo certo, eles conseguem subir em um elevador que o Batman mete uns nitrosão e eles chegam em segurança ao lado de fora. Ou talvez quase. No que os militares estão focados em prender os invasores, eles não veem que a garota tá full pistola atrás deles. Aí nessa hora já os guardas e a Supergirl e no fim ela derrota a todos e desmaia. De volta à mansão Wayne, a garota diz ser Kara, a prima de Superman que foi enviada para cuidar dele. No entanto, nessa realidade o Superman nunca chegou ao planeta Terra. E ao descobrir que Zod tá por ali, Kara vai pegar um solzinho para recuperar as energias e voa para longe. Troca a cena e o Barry do futuro pede ajuda pro Bruce para recriar o acidente que deu seus poderes. E que talvez só assim eles possam ter uma chance de derrotar Zod agora que a Supergirl vazou. O Bruce na hora fica meio confuso, porque se ele ajudar ele a recuperar os poderes, por que ele não volta no tempo e conserta tudo? Porque ele quer ficar ali e ajudar eles. Aí que Barry conta que ele vai ajudar porque naquela realidade sua mãe está viva. Logo abaixo dessa conversa, quem escuta tudo é o B2, que agora entende os motivos daquele Barry ter voltado no tempo. Em outro lugar, a Supergirl vai dar uma espiada em Zod, e durante a noite, a máquina para recriar o acidente de Barry é ligada. No entanto, acabou dando apenas choque nele e acabando com as esperanças de todos. Mas nessa hora, a pessoa que usa um S de esperança em seu peito aparece e leva Barry até a fonte dos raios. Quando voltam à Batcaverna, veem que deu tudo certo, e o Flash está de volta. A preparação para enfrentar Zod começa, e a Liga da Justiça parte para a batalha. Nisso, o povo se separa, com os kryptonianos lá, e o Batman no jatinho,
e o Flash e o outro Flash. E enquanto tudo isso acontecia, Kara vai trocar uma ideia com Zod. Basicamente, o vilão comenta que o tio dela deixou um DNA que fosse capaz de recriar os kryptonianos dentro de um bebê. Bebê esse que ele acreditava ser o Kal-El, mas após matar ele, ele vê que na verdade aquele DNA tá com a Supergirl. E claro, ao saber que seu primo foi de base, ela fica full pistola e vai pra cima dele, partindo pro X1. A batalha vai a todo vapor, com o Flash 2 sendo acertado, Supergirl quase acabando com Zod e do nada, quem vai de base é ela, e o Batman com a nave toda ferrada decide se sacrificar para salvar o pessoal, dando assim fim à batalha e os vilões vencendo. Só que claro, o Flash 2 não aceita aquilo e diz que eles podem alterar tudo. Então nessa hora os dois Flashes entram na cronosfera e voltam alguns minutos no passado, onde o Flash 1 avisa o Batman para não atacar a nave principal, que assim sua nave nunca vai ser acertada, e o Flash 2 ajuda a Supergirl a lutar com o Zod. Porém, vale relembrar uma coisa que o Bruce disse há uns minutos atrás, no qual mesmo esse sendo outro universo, existem pontos chaves no qual sempre vão acontecer. Nesse caso, eles podem voltar no tempo infinitamente, que nunca vão conseguir salvar a Supergirl e o Batman. E se antes o Flash 2 já estava full pistola, agora piorou, porque ele decide voltar no tempo de novo, até acabar com isso. Então é nessa hora que o Flash 1 percebe tudo aquilo e tenta explicar para o outro Barry, dizendo que o único jeito de acabar de vez é ele voltando no tempo e deixando sua mãe morrer. Só que o B2 pede uma última chance para salvar eles, e quando ele salta no tempo, o Dark Flash aparece, revelando assim ser ninguém menos que o B2 do futuro. Agora, um detalhezinho, é que tipo, ele ainda tem o corte da versão dele mais jovem. Agora por que não se curou do corte? Pra piorar, tá tudo dando muito ruim em diversos universos além daquele, como por exemplo o do Superman do George Reeves, do Superman do Christopher Reeve, do Batman do Adam West e do Superman do Nicolas Cage. E mesmo tendo essas colisões de mundo, o Dark Flash não quer saber de conversa e parte pra cima do Flash. No entanto, é aqui que o paradoxo é quebrado, porque o B2 se joga na frente e salva o outro Flash, ocasionando na derrota do vilão e o Flash voltando no tempo para retirar aquele molho de tomate e deixando sua mãe morrer. Corta a cena e o Barry vai para a audiência de seu pai. Aqui descobrimos que ele não conseguiu salvar sua mãe, no entanto fez umas pequenas mudanças no passado, como por exemplo mexer os molhos de tomate da fileira de baixo para a fileira de cima, para que assim quando seu pai fosse pegar ela, ele aparecesse nas câmeras do mercado. No fim, tudo dá certo, o Barry consegue ajudar seu pai a sair da prisão e recuperar seu antigo mundo. Ou quase, porque novamente aquele não é o Bruce Wayne que ele conhecia, chegando assim ao fim do filme.